Chegou a hora do Campo Futuro aqui no Jornal do Produtor. Essa semana, a Operação Carne Fraca foi destaque na imprensa nacional. As investigações continuam e o governo trabalha para mostrar para os nossos parceiros comerciais que a carne brasileira é de qualidade. Já no mercado nacional, alguns frigoríficos reduziram ou até suspenderam a compra de animais para abate. E os produtores já devem começar a sentir os efeitos dessas medidas. E quem vai trazer mais informações para você é o coordenador de produção animal da CNA, que já está aqui com a gente, é o Juliano Hoffmann. Bom dia, Juliano. Obrigado pela presença. Bom dia, André. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar então desse assunto delicado que é a Operação Carne Fraca, né, Juliano? Como é que deve ficar o preço da arroba do boi? Bem, André, assunto bem delicado, como você mesmo comentou, né? Houve vários equívocos, tanto no anúncio da operação, quanto nas informações que foram divulgadas para a população, onde o foco da operação deveria ser realmente a corrupção apurada pela Polícia Federal e pelas denúncias, mas se tornou o alvo produto. E com isso todo o setor agropecuário está pagando, né? O preço, tanto o produtor, quanto as agroindústrias, quanto a população nesse momento. E o país está com a imagem manchada lá fora em relação a esse produto, infelizmente. Os efeitos realmente são visíveis. A gente tem acompanhado o índice CPEA, né, a nossa parceria do projeto Campo Futuro da CNA com o CPEA, e a gente tem verificado que desde o anúncio da operação na sexta-feira, no dia 17, essa semana a previsão é que se chegue a uma queda por volta de R$ 6,00 na relação à arroba, hoje, né, não tem ainda o índice CPEA de hoje, mas que chegue abaixo dos R$ 138,00 o preço da arroba, que vinha sendo negociado no início do mês ou na semana passada para R$ 145,00 nas praças de comercialização. E um dos efeitos mais graves em relação a isso ainda é a não comercialização, né? Então vários frigoríficos estão segurando a negociação, interrompendo operações e deixando o produtor com o gado a campo. Menos pior que essa época não é uma época em que os animais são confinados, não é comum confinar nessa época, porque, claro, cada dia de confinamento tem um custo muito maior. Com a criação dos animais a campo, não é que não haja um custo tão impactante para o produtor, o impacto é menor e pode ser mais diluído, mas realmente isso aqui afeta muito a imagem, né? Ou seja, a qualidade por causa dos embargos que a gente tem sofrido nos países para exportação e inclusive no mercado interno. Então, o esclarecimento ele é mais válido para o mercado interno, que é o nosso maior consumidor, de que sim, o produto é de qualidade e que a operação deveria, pelos responsáveis que anunciaram ela, ser focada na corrupção e jamais no produto, porque isso tem demonstrado, de inúmeros equívocos que têm sido desmentidos ao longo da semana e por vários especialistas, que não houve problema com o produto carne em si, né? Tanto de bovinos, de aves ou de suínos. Em relação à parte de aves e suínos, a gente tem uma relação que a gente acompanha junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, onde mercados importantíssimos como China, no caso aqui em destaque, interromperam algumas plantas, ou às vezes alguns tomaram algumas medidas mais drásticas, como Jamaica ou outros mercados, que é interromper a total comercialização de carne do Brasil, independente das plantas que foram denunciadas. O Chile tomou uma posição que está sendo renegociada também, mas a Rússia e a Coreia do Sul, até o momento, a gente está acompanhando para explicar isso, porque a Rússia é um mercado importantíssimo para nós. A Coreia do Sul anunciou primeiramente e depois voltou atrás. E a União Europeia e Suíça pela similaridade que outros países utilizam dos sistemas deles, né? Então, a União Europeia ela tomou a decisão das 21 plantas, das 4 que foram anunciadas, dentre as 21, de suspender, então não foi do país todo. Mas mesmo assim o impacto tem sido muito grande na indústria, porque a gente tem visto notícias onde agora em Mineiros há 150 mil perus terminados para serem abatidos. Essa é uma parte de uma produção integrada, então realmente o produtor pode abater outra unidade, mas provavelmente a diluição desse custo de transporte para outra unidade vai abater tanto o lucro do produtor integrado quanto da agroindústria, né? Fora o custo de se decidir o que fazer e manter a alimentação desses animais por dia, o que aumenta realmente a mortalidade desses animais, porque os animais conforme eles começam a ficar agressivos uns com os outros, e ainda você tem que achar aonde comprar essa ração para fornecer. Então é uma situação que a gente acompanha com cautela, com receio, claro, fazendo todo o esforço para diminuir esse impacto em cima do produtor e contando mais uma vez, né, o país conta mais uma vez com o ânimo do campo para manter essa situação e manter a imagem do país lá fora. Como comentei, a Jamaica teve uma suspensão mais drástica em relação ao país como um todo, não só as plantas, né, então foi o país.
E é isso que a gente tem acompanhado, né, em relação à queda dos preços e essa movimentação do mercado. Tá ok, conversei aqui com o Juliano Hoffmann, coordenador de produção animal da CNA, ele que fez um breve relato para a gente a respeito das consequências, mas para o produtor rural. Você tem mais alguma tela para mostrar para a gente, Juliano, aqui? Aqui terminando, né, em relação a Egito, México, então foram mercados também que seguem essa parte, ou seja, o impacto em relação às toneladas que eram exportadas, né, a suspensão dos produtos carnes e aí o que acontece? Com essa repercussão negativa, alguns países utilizam essa desculpa, entre aspas, do mau anúncio da operação focada no produto para colocar outros tipos de embargos que já vinham sendo discutidos, né? Então a gente perde o poder de negociação, perde a competitividade internacional por esse acúmulo de produtos e por essa questão de que agora a gente está sendo questionado. É como se nós estivéssemos realmente, André, na parede, se defendendo, não podendo em nenhum momento atacar ou em nenhum momento poder dar um passo adiante para negociar com esses países. Essas foram todas as consequências, então, em todos os países? A princípio, o que a gente está mostrando até agora são esses países, né? A gente tem uma lista aqui de 11 países, mas a princípio, parece que, segundo as últimas informações que a gente está levantando, já chegam a 19 países que colocaram algum tipo de suspensão, ou nas plantas ou ao país em relação a algum produto carne brasileiro. É algo trágico para a economia, né, Juliano? Sim, a gente espera que isso seja rapidamente revertido. Nessa semana, eu acredito que hoje acabem os questionamentos dos países e semana que vem, tomara que a gente consiga ter uma reversão de algumas barreiras ou algumas questões que foram levantadas e respondidas já pelo Ministério, que tem feito um trabalho intenso de demonstrar, mais uma vez eu vou frisar, que o produto brasileiro tem essa qualidade e que, como tem dito um termo muito bem, ou seja, o papelão que foi feito, o único papelão foi no anúncio realmente, ou seja, focado no produto e não nas denúncias de corrupção de servidores do próprio Ministério, que isso fique bem claro, em relação ao agente das indústrias, não em relação ao produto em si que chegou para a população consumir. E a gente deixou por último aqui, né, Juliano, dois dos principais mercados da carne brasileira, Hong Kong e Japão. O Oriente também está com o pé atrás com a carne brasileira. Também né? está e o Hong Kong é um dos principais mercados, né, que foi o mercado consumidor. Ele tomou uma das atitudes também que, na verdade, o Hong Kong ele joga sempre com o mercado. Então ele sempre dá uma avançada e questiona alguma coisa, interrompe uma planta ou outra ou uma região para tentar baixar o preço. E agora, realmente, Hong Kong está com a faca e o queijo na mão, como a gente poderia dizer, porque ele está utilizando o que nós mesmos, brasileiros, produzimos de notícia negativa para usar isso em relação a uma suspensão temporária dos mercados para fazer realmente o preço do produto cair. E a gente sabe, no projeto Campo Futuro, o quanto essa margem é bastante reduzida de comercialização, de remuneração do produtor e de venda lá fora. Agora é hora da barganha, né? Exato. Agora é a hora da negociação. Perfeito. Conversei aqui com o Juliano Hoffmann, agora sim coordenador de produção animal da CNA, ele que falou a respeito dessas consequências negativas para os pecuaristas de todo o Brasil com essa operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal. Juliano, obrigado pelos esclarecimentos aqui. Obrigado, André.